A violência nos estádios tem crescido, com as rivalidades cada vez mais acirradas entre as torcidas. O caso mais recente foi no jogo entre Botafogo da Paraíba e o Fortaleza do Ceará, na decisão do título da Copa do Nordeste. Um rojão foi arremessado em direção aos torcedores do time cearense, que acabaram revidando com pedras e chinelos. Os torcedores do Fortaleza ainda entraram em conflito com a polícia militar. O tumulto fez com que algumas pessoas pulassem das arquibancadas na direção do gramado. Mas até onde vai o amor de um torcedor de futebol por sua equipe? E esta é a pauta do Viva Voz de hoje. E quem me acompanha aqui nesse programa de hoje, que é de certa forma especial porque eu estou na apresentação e não a professora Lisa, é a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Wesley, e boa tarde para você que está acompanhando o programa Viva Voz aqui na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que para você conhecer o nosso programa pelas redes sociais é @VivaVozUnivale no Instagram e no Twitter, e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. E hoje recebemos o professor Vanderlei Godoy, que é docente no curso de Direito e fala sobre direito esportivo. Olá, professor. Olá, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite de estar no programa de vocês e fico à disposição para debate desse tema que é fundamental importância. Ok. Professor, os casos de violência em estádios têm aumentado, principalmente em decisões de título. Inclusive, o mais recente foi esse caso da Copa do Nordeste. Na sua opinião, por que esses conflitos têm se tornado cada vez mais frequentes? É lamentável, né, o que tenha ocorrido e seja até mesmo em qualquer partida simples de um clássico rival, Flamengo e Vasco, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, não nos estádios, né, porque São Paulo é torcida única, mas no metrô acaba acontecendo, nos terminais de ônibus. O grande problema é a falta de punição, é a impunidade, no meu entendimento. Enquanto não tivermos uma legislação mais dura, porque a legislação atual não serve, né, perda do mando de campo, portões fechados, não tem surtido efeito essas decisões. Então, eu penso que devemos partir para a perda de pontos quando acontecer isso. No caso dos dois, deveria perder pontos os dois. No caso de mata-mata, a eliminação. Os dois deveriam ser eliminados. E na reincidência específica, a eliminação do campeonato que está jogando. Se for o Campeonato Brasileiro, cai da Série A, cairia para a Série B. Se já está rebaixado, cai para a Série C. Ou então, a eliminação, como aconteceu durante muito tempo com a Inglaterra, né? O futebol inglês ficou longe das competições da UEFA em razão da violência das suas torcidas. E, professor, para mediar essas relações entre os torcedores, foi criado o Estatuto do Torcedor. O que é esse estatuto e como ele funciona na prática? O Estatuto do Torcedor, ele pune o torcedor infrator e também tem outras questões envolvendo o ingresso das partidas, o direito do torcedor a assento numerado, ambulância, a mínima estrutura da competição, ouvidoria da competição, canais para reclamação, mas ele não tem punido pouco. Nós temos a maior parte dos campeonatos a presença da justiça itinerante dentro do estádio. Então, o Estatuto do Torcedor tem essa previsão aí de punir o torcedor. Então, ele vai ficar suspenso de assistir alguns jogos, né? Na hora do jogo, por exemplo, tem que se apresentar na delegacia, tem que prestar serviços para a comunidade. Mas acaba muitas vezes acontecendo em massa. E em massa fica difícil você punir individualmente, né? Porque praticamente eles acabam fugindo, o número de policiais sempre é insuficiente e também existe a possibilidade de intervenção do Ministério Público quando principalmente for fora dos estádios, né? Dentro dos estádios, do limite da praça de desporto, fica por conta da Justiça Desportiva, fora do estádio, o Ministério Público Estadual, a punição como crime, né? E até mesmo prisão quando tem casos gravíssimos. Aconteceu muito tempo atrás em Criciúma, né, quando 3 torcedores do Avaí arremessaram uma bomba de fabricação caseira e acabou um torcedor do Criciúma que estava num local isolado, perdendo alguns dedos de sua mão. Foi um caso mais grave que tivemos em Santa Catarina, infelizmente. Entendido. Essa discussão se faz extremamente importante, até com a chegada da Copa América. A Copa América terá um auxílio de controle em todos os estádios, um sistema de reconhecimento facial que identificará os torcedores no decorrer dos jogos e contribuirá para cobrir um risco de infrações. A tecnologia aliada ao futebol está sendo eficiente, professor?
Não, porque ela não está tão aplicada intensivamente. Nós vamos ver agora na Copa América, né? Então, no Brasileiro nós não temos, Libertadores, Sul-Americana, qualquer outra competição a gente não tem. Vamos ter na Copa América, então, que sirva de exemplo para dar continuidade, né? É humanamente impossível você ter um controle por documento na porta dos estádios, né, de não deixar determinado torcedor que já teve alguma infração entrar. Então, o reconhecimento facial ele vai realmente facilitar e, quem sabe, né, possa os demais campeonatos dentro do Brasil e da Sul-Americana também ter esse mecanismo de controle. Seria importante, é o começo. E você é a favor da utilização de tecnologia para esses artifícios? Sim, é o único meio, né? Não há outra solução no momento. Já se tentou de tudo, cadastro prévio, mas acaba sempre falhando. Muitas vezes a gente vai começar a partida e tem uma fila gigante lá fora, como aconteceu aqui em Itajaí esse ano. A própria falta de estrutura do clube, de venda de ingressos, de acesso ao estádio. Então, tudo isso tem que ser repensado para que o futebol brasileiro possa estar sendo comparado com uma liga, né, da Inglaterra, da Espanha, até mesmo Portugal, que tem grandes exemplos aí. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre a Copa Libertadores, que é uma competição extremamente importante aqui na América e também é muito famosa pelas grandes brigas que geralmente acontecem. Inclusive, nessa competição, antes do jogo entre Flamengo e Peñarol, um idoso ficou gravemente ferido após ser atacado por torcedores uruguaios. Como a justiça trabalha com casos de estrangeiros no Brasil? Bom, eles vão respeitar as leis brasileiras, né? Eles vão ser presos, detidos. Foi lamentável as cenas que a gente viu na praia de Copacabana, né? Não é dentro do estádio, não é na entrada do estádio, né? Na manhã do dia do jogo, a confusão ocorre fora. Então, tem que punir, tem que prender. O caso que a gente lembra bem é do torcedor do Corinthians, né? Vários torcedores do Corinthians ficaram presos em razão do lançamento daquele foguete ou daquela, sei lá como é que chamaram o nome daquilo lá, e acabaram ficando detidos, não me lembro se foi 15, 20 dias no outro país. Então tem que acontecer isso, né? No caso do Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se ocorrer, ele vai ser julgado pela lei brasileira como homicídio, aí tem que ver se foi doloso, se foi culposo, depende daquilo que o Ministério Público vai denunciar, porque está fora dos limites da praça de desporto. Então nós temos que separar a questão penal da questão desportiva. O governo oficializou, por meio de publicação no Diário Oficial da União, a medida que proíbe a entrada de estrangeiros envolvidos com episódios de violência em estádios. Qual o impacto dessa decisão, professor? Ela é importante e eu vejo como eficaz nos aeroportos. Nós sabemos que quando você entra no Brasil, você tem que passar pelo controle, então há aquela possibilidade facilmente de identificar esse tipo de torcedor. Vai haver comunicação, inclusive, com a Interpol, né? Pessoas que estiverem sendo procuradas não vão entrar no Brasil, e a lista negra que eles já têm de outros torneios que a FIFA e a própria Conmebol repassam, proibindo esses torcedores. Mas a gente sempre fica preocupado pelo terrestre, né? A gente sabe que entrar por Foz do Iguaçu, entrar lá pelo sul do Rio Grande do Sul, são entradas mais fáceis, não são todos. Acredito que vai conseguir fazer uma revista e uma identificação quando eles possam atravessar de ônibus. Agora, no carro, no individual, se esses torcedores adentrarem no território nacional, vai ser difícil controlar, porque não há uma fiscalização intensiva nesse caso. Espero que tenha e que possa, durante esse período, não só nesse período, né, vamos aproveitar, e por que a gente não faz isso também para a Libertadores, para a Sul-Americana, quando tiver jogo, ocorrer aí uma intensificação na vistoria da entrada no Brasil. Agora, professor, durante a semifinal da Copa Libertadores 2018, o jogo entre o River Plate e o Grêmio, o técnico Marcelo Galhardo estava suspenso e foi visto passando instruções ao auxiliar dele, o Matias Biscay, e também foi visto descendo no vestiário para conversar com os jogadores. A equipe argentina ainda passou para a final sem qualquer punição pelo ato. Como a justiça, nesse caso, por parte do Grêmio, poderia tratar essa situação? Não é um caso de atleta irregular, né? A gente, quando coloca um atleta suspenso, como foi o caso da Portuguesa, o Everton, aí o clube é punido com a perda de pontos. Não há na legislação a possibilidade de perder por o técnico, um massagista, um roupeiro. Alguém está suspenso, então somente a suspensão, só perde ponto aquele time que incluir na sua equipe um jogador suspenso. Observe que nem no doping
né? Quando o jogador é pego no doping, quem é punido é ele. E ele jogou dopado. O clube não perde pontos. Só quando houver mais de 2 atletas com doping, aí sim a entidade de prática desportiva acaba sendo punida. No futebol, eles não permitem mais de 3. O exame antidoping é 2. Então, no momento da legislação atual, você não vai ser eliminado a sua equipe por ter jogadores 1 ou 2 com o doping. O terceiro jogador não vai ser feito exame porque é feito só 2. E agora voltando a falar sobre a Libertadores, mas agora com enfoque de novo na violência, que está sendo um problema aí nesses últimos anos. Ano passado, na decisão da Copa Libertadores, a torcida do River Plate apedrejou o ônibus que trazia a delegação do Boca Juniors ao estádio Monumental de Núñez. Houve omissão por parte de dirigentes para cancelar a partida. Como a confusão foi iniciada pela torcida do River Plate, a equipe pediu a suspensão da partida e punição ao rival. Em termos legais, professor, isso poderia ocorrer? Poderia ocorrer se é ocasionado pela sua torcida. Ao meu ver, ali foi uma falha do policiamento, né, de levar a equipe exatamente, digamos, por um corredor polonês, né, onde já estava a torcida esperando. E, infelizmente, aconteceu todos aqueles episódios que a gente acabou vendo, mas, infelizmente, a legislação não pune. Aquilo que eu falei bem no começo do programa. A hora que suspender o clube, tirar pontos do clube, a torcida vai pensar. E na próxima vai ser eliminada a competição, a torcida vai pensar 2 vezes antes de praticar esse ato. Agora, professor, na sua opinião, por parte da Conmebol, existe uma certa omissão em punir os clubes argentinos e uruguaios, como eles têm muita disposição em punir os brasileiros. Você concorda com isso? Não, o tribunal tem, inclusive, brasileiros. É um tribunal diferente do nosso aqui, são, se não me engano, 5 membros. Tem praticamente um de cada país, tem um brasileiro, tem um argentino, tem um uruguaio. Então, é uma justiça diferente da nossa. Aqui no Brasil, você tem 3 instâncias, você consegue recurso com efeito suspensivo, você produz prova, você faz a sua defesa, em razão do que está na nossa Constituição, né? Do contraditório, da ampla defesa e todos os princípios gerais do direito. E a Conmebol é diferente. É como se fosse um tribunal e o tribunal mesmo dá o canetaço. Eles é que decidem ali na hora, a defesa é feita de forma simples, não há um processo como a gente tem aqui no Brasil. Então, é necessário também que eles possam ter um processo mais desenvolvido, melhor, para que possa punir. Mas não vejo essa questão da punição ser diferente para um ou para outro e sempre prejudicando os brasileiros. No caso do Grêmio, realmente não tinha como punir o clube, porque o técnico estava suspenso e ficou no banco ou foi no vestiário dar instruções. Interessante. E vamos para o intervalinho? Hoje estamos recebendo o professor Vanderlei Godoy e falando um pouco sobre direito esportivo. Logo mais voltamos. Programa Viva Voz de volta e hoje estamos conversando sobre direito esportivo com o professor Vanderlei Godoy. Agora, professor, vamos trazer um pouquinho o papo aqui para Santa Catarina. Em 2014, 5 torcidas organizadas foram proibidas de entrar em estádios catarinenses. A Mancha Azul, torcida do Avaí, a União Tricolor do Joinville, Gaviões Alvinegros do Figueirense, a Fúria Marcilista do Marcílio Dias e a torcida jovem do Brusque. Isso ocorreu devido a confusões e tumultos e durou até a final do Catarinense de 2015. Agora, qual o efeito de uma ação como essa? É efetivo, já que os torcedores ainda puderam entrar ao estádio, apesar de não estarem uniformizados e com os instrumentos? Vamos dizer que é meio efetivo, né? Porque realmente eles vão continuar entrando individualmente e podem até formar uma nova torcida organizada, né, com outro nome. E, então, ele tem que realmente fazer essa questão da revista individual dos membros dessa torcida não poder entrar nos estádios se ocasionaram alguma confusão, mesmo que fora do estádio, não só dentro do estádio. Mas já é um caminho, são exemplos que a federação toma e que realmente pode levar para frente. Mas tem que ser mais eficaz, tem que ter outros atos, outras atitudes para evitar. Eu só espero que eles não tomem uma grande atitude quando ocorrer uma tragédia, né? O futebol brasileiro teve uma grande preocupação naquele jogo do Curitiba e Fluminense, quando o Curitiba foi rebaixado no Couto Pereira, que houve aquela guerra campal
E ali o Curitiba foi punido severamente, depois deu uma diminuída, depois um caso grave que eu me lembro foi Vasco e Atlético Paranaense em Joinville, que eu fui até relator desse processo. Os clubes foram punidos, até foi uma decisão inédita nossa do STJD de punir com portões fechados. O Vasco foi rebaixado, no ano seguinte, na segunda divisão, ele cumpriu metade da pena, se eu não me engano, ficou em 8 jogos, ele cumpriu 4 com portões fechados e 4 com portões abertos, mas jogando em outro estádio e não dele. Então, sempre é um começo, mas eu entendo que é pouco ainda, precisa mais. Agora, continuando falando sobre a violência no futebol, agora com enfoque na violência psicológica, o futebol brasileiro já teve 14 denúncias de racismo em 2019. Um caso marcante foi do jogador Ione Gonzalez, que foi chamado de macaco por um torcedor do Grêmio. O caso foi captado por uma câmera da partida. Professor, como a justiça lida com casos assim? Nós tivemos aquele caso do Aranha, né? Goleiro na época da Ponte Preta. Na época era do Santos. Do Santos, Isso. né? Que o Grêmio foi eliminado, né? Da exatamente. Copa do Brasil. Então, quando é no mata-mata, vai acontecer essa eliminação da equipe, né? Por atos de sua torcida. No caso, é uma responsabilidade objetiva. O clube é automaticamente responsável por qualquer ato da sua torcida. Né? Agora, quando o torcedor é identificado, preso, né, para outras situações, como arremesso de objetos, o clube é absolvido porque o torcedor foi preso e identificado, é ele que vai sofrer a pena. Mas no caso de racismo, é o clube que vai sofrer a pena com a eliminação. É uma pena bem severa e acredito que se não fosse essa disposição da eliminação e perda de pontos, quando é no campeonato corrido, né, não mata-mata, se não houvesse essa disposição legal, haveria muito mais casos, não ia estar só falando aí de quantos? 18? 19? 14 em 2019. Então haveria muito mais se não houvesse essa pena. Nem todos, às vezes, conseguem provar, tem que haver a prova, né? Como a gente viu aquela torcedora no caso do Grêmio, né? O vídeo mostrou muito bem. Então, quando existe prova robusta, o clube vai ser punido. Professor, você acha suficiente as punições que estão em âmbito para casos de racismo ou falta, de certa forma, uma rigidez para lidar com esses casos, levando em consideração todo esse passado que a gente tem de tantos casos, né? Eu sempre fui eu fui advogado na justiça desportiva e quando eu fui auditor eu fiquei bem rigoroso, né? E eu sempre digo, dá uma chance, né? Então vamos punir o clube, vamos tirar ponto dele. Agora, na reincidência, o caso tem que ser mais grave, né? Se acontecer com o Grêmio de novo, e ainda o código dá uma chance. É reincidente aquele que, durante 1 ano, é só considerado se você repetir a punição durante 1 ano. Então, se o clube é reincidente, ele deveria ser eliminado da competição. E não só perder ponto ou ser eliminado no mata-mata, sendo que, ele já aconteceu o ato da sua torcida agora novamente. Então, né, quando repete o ato, você vê que a penalidade não é satisfatória, né? Você acaba repetindo o ato. E é de certo modo até justo, porque, como dizem, o torcedor é o 12º jogador, então tem total influência em que acontece dentro de um clube. Agora, professor, existem grandes rixas entre torcidas organizadas do mesmo estado e até mesmo da cidade. É o caso de Flamengo e Vasco, Bahia e Vitória, São Paulo e Corinthians, entre outras rivalidades. Essa rivalidade dentro de campo, qual que é a maior influência dela nas arquibancadas? Você acredita que, por serem rivais ao extremo, isso aplica-se às torcidas organizadas? Bom, tivemos algumas atitudes, não me lembro se foi ano passado, né, retrasado, do Corinthians e Palmeiras, acho que foi a véspera da final do Campeonato Paulista, dos presidentes, né, ter a coletiva da imprensa, de forma conjunta. Eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal, no final do jogo, os jogadores se cumprimentando, né, e a torcida tinha que partir para esse lado também. São rivais dentro de campo, fora de campo, deviam estar juntas. A partir do momento que o nosso ingresso for realmente numerado para todos os nossos campeonatos, os torcedores têm que sentar um do lado do outro, né? E Rio Grande do Sul, às vezes, a gente vê muito isso. A foto do torcedor do Inter no Grêmio, né, incentivando. Então, temos que partir para essa questão de educação. Não leva a nada. Até a questão do futebol carioca, a gente vê que dentro do estádio não tem muita situação de violência. Mas fora dos estádios é terrível. E São Paulo, torcida única. Isso é o que a gente chama, e a gente debate muito nos eventos de direito esportivo, o fracasso total do nosso sistema. Né?
de você ser torcedor do Palmeiras e não poder ir assistir uma final no estádio do Corinthians. Isso é o fim, é a falência do sistema. Então, o Brasil está nesse caminho aí. Se não tomar uma atitude, nosso futebol certamente daqui a pouco vai ter sérios problemas de conquistas de títulos a nível internacional, inclusive do campeonato da Libertadores Sul-Americana. Eu acho muito justo também comentar, eu estava assistindo hoje um vídeo de torcedores do Liverpool e do Tottenham, que são, digamos que, rivais ingleses, e eles estavam comemorando em Madrid. A gente está muito longe disso, professor? Estamos muito longe disso. São exemplos raríssimos, né? Eu como pai, fico preocupado, não gosto de ver meus filhos mais nos estádios, né? Eu penso 2 vezes, será que eu vou a Floripa levar para ver um Figueirense ou um Avaí Corinthians, pela rivalidade que tem da torcida do Figueirense, que vai se juntar com a torcida do Corinthians contra a torcida do Avaí. E não é preocupação de chegar no estádio, você chega cedo, talvez não vá haver nenhum problema, você vai sair 1 hora depois, mas o que acontece no meio do caminho? Né? Já houve pedras aqui arremessadas em Balneário Camboriú que matou o torcedor do Avaí quando estava vindo do jogo do Paraná. Quando um torcedor do Joinville também saiu lá da ressacada, vindo para Joinville arremessar uma pedra, ele faleceu também. Então, a preocupação é fora dos estádios. Em brigas generalizadas entre torcedores, é comum encontrar facas e até mesmo armas de fogo. Como é possível melhorar a segurança nos estádios, professor? Levando em consideração que agora não é mais problema do futebol no futebol, agora é o problema público geral. Qual a sua visão em relação a isso? Infelizmente, os clubes têm que contratar segurança privada, segurança particular, né? Se eu não me engano, na Copa América vão ser contratados 10 mil seguranças. E a PM também está junto, né? A nossa legislação permite, em grandes eventos, a Polícia Militar, que foi o grande caso de Joinville e do Vasco Atlético Paranaense, que o Ministério Público não deixou a polícia estar no estádio, porque ela não tem obrigação. Tem sim obrigação pela nossa legislação, está no Estatuto Torcedor a obrigação da polícia estar dando cobertura nos eventos esportivos. A revista tem que ser, daqui a pouco nós vamos ter detector de metais na porta dos estádios e tem que ser feito isso aí. É o caminho sem volta, se a gente quer uma Série A forte, inclusive também uma Série B, de partir para esse tipo de fiscalização. Eu fui relator também num caso muito grave, né? Às vezes não é arma, não é faca, nada, mas foi um vaso sanitário, né? Torcedor lá do Santa Cruz faleceu, 3 torcedores arremessaram lá de cima do estádio, aliás, foi do Santa Cruz, um torcedor do Paraná, né, se eu não me engano, ou do Sport, da torcida adversária, que acabou sofrendo esse arremesso na cabeça dele e acabou falecendo. Então, eles entraram no estádio após o jogo encerrado, conseguiram arrombar uma porta, entraram, foram lá no último andar, tiraram um vaso sanitário e arremessaram e acabou atingindo um torcedor. Né? Então, às vezes, não é a própria arma, mas sim algum outro objeto que eles encontram pelo meio do caminho, né? Exatamente. Uma emissora de TV lançou uma campanha bem legal, que é a Paz nos Estádios. Juntou vários torcedores e fizeram perguntas como o que você acredita que seria melhor para os estádios e tudo mais, para garantir essa festa e não acabar com a linda festa que é o futebol realmente. Ela visa a conscientização de torcedores contra a violência, inclusive. O que os clubes podem fazer para que essa ideia se perpetue? Como se diz, ingressar junto nessa campanha, né? Eu, quando fui diretor jurídico do Marcílio Dias, fazia lá no intervalo a questão de faixas, passando ali na pista, né? Não arremesse objetos, né? Paz nos estádios. Então, isso tem que ser algo intenso. Não adianta fazer em 1, 2 jogos, tem que ser do início, outdoor, né? Serviço de som do estádio, né? E site do clube. O clube tem uma grande ferramenta, que são as redes sociais hoje, então eles podem difundir isso aí pelas redes sociais e é necessário e muito importante. E agora, continuando, falando um pouco mais sobre as violências nos estádios, violências no futebol como um todo, já que essas brigas ultrapassam o âmbito do estádio. Agora, voltando a falar sobre a Libertadores, em 2017, na final da da Sul-Americana, no jogo entre Flamengo e Independente, torcedores da equipe carioca combinaram pelas redes sociais de invadir o Maracanã. Professor, qual a sua interpretação sobre casos assim? O Flamengo foi punido, se eu não me engano, perdeu o mando de campo de 2 jogos, né? Ou 1, não me lembro.
E foi pouco, ineficaz. Invadiram, então precisa também da polícia, a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, de fiscalizar também esse acesso às redes sociais, porque tem que tratar de forma preventiva também. Não adianta você se reforçar no local do jogo, ao redor do jogo, e deixar as situações como ocorreu em Copacabana, né, do Peñarol e do Flamengo também esse ano. Então tem que fiscalizar e pegar também, como eles investigam um crime, né, eles sabem, e tem que haver um setor específico aí para investigar essas situações que possam ocorrer pelas redes sociais previamente, combinando ataques, brigas, e eles têm totais condições de fazer isso. Professor, mas tem investimento e estrutura para fazer todo esse aparato, por exemplo, de investigações e tudo mais? Não temos. Existe, talvez em São Paulo e Rio de Janeiro, órgãos específicos do Ministério Público e da Polícia para grandes eventos, né, que são as cidades. Talvez agora vai ter em Porto Alegre, em Salvador e Belo Horizonte com a Copa América, mas fora isso não há qualquer estrutura, né? Já é uma dificuldade do número de policiais, tanto civil como militar, para o trabalho normal, a gente sabe disso, constantemente o governo noticia a falta de estrutura na segurança, mas tem que ter, porque não deixa de ser um grande evento, e isso ocorre para a gente toda quarta, todo domingo, ou pelo menos na tua cidade, como Florianópolis, vai ser uma vez por semana, né, ou Criciúma uma vez por semana. Então, tem que estar preparado para tudo isso aí, porque nós temos que ter uma sociedade aí tranquila, né? Não tem por que você levar um familiar seu para o estádio e estar sofrendo qualquer risco de vida ou até mesmo no caminho do estádio. Até porque o esporte é tão bonito, é uma coisa que une as pessoas com o objetivo de estar assistindo aquela arte, aquele jogo tão bonito. Mas realmente é bom estar falando sobre isso, esclarecer algumas coisas. As pessoas que gostam de futebol, que prezam pelo futebol jogado e não pelas rixas dentro das arquibancadas. E cada vez mais isso afasta os torcedores dos estádios, né? A gente tem visto aí que tem jogos aí que não tem ninguém, né? O público está bem escasso, o Grêmio e Juventude agora, Copa do Brasil, uma fase importante, e o estádio já não deu um grande público aí. Se a gente lembrar, pelo viés das torcidas organizadas, as torcidas organizadas no início surgiram para fazer uma torcida organizada, como o próprio nome já diz, fazer aquela festa, levar instrumentos musicais e tudo mais. Só que hoje em dia está extremamente ligado à violência, a casos de violência, né? É intrigante isso, já que era para ser algo totalmente o inverso. E clubes envolvidos com as torcidas organizadas, concedendo ingresso, tirando cadeiras do estádio para melhor acomodar a torcida em pé. É a famosa geralzona. Né? Então foi sobre isso que a gente tratou aqui no programa Viva Voz de hoje, sobre a violência nos estádios, que é algo que tem que ser discutido no âmbito social. E hoje recebemos o professor Vanderlei Godoy, que é especialista, vamos dizer assim, que tem bastante propriedade para falar sobre direito esportivo, ligado principalmente ao futebol. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Agora vamos dar umas passadinhas nas redes sociais. Você pode encontrar o programa Viva Voz no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e também pelo Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Obrigado. Espero voltar aqui numa oportunidade não muito distante, mas com notícias melhores eficazes dos nossos meios de combate à violência nos estádios. Esperamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.